Boa noite, novamente estamos aqui para mais um estudo do livro Saúde Existencial. Hoje nós começaremos a abordar o 5º capítulo, Buscar o Reino de Deus, o encontro com o ser. E vamos para a nossa introdução, fazendo um breve comentário de um texto do Espírito Emmanuel. Esse extraído do Evangelho comentado por Emmanuel, o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou e nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Então vamos fazer aqui algumas reflexões para servir de ponte ao nosso estudo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. Emmanuel se refere às pessoas que, por não terem buscado o conhecimento espiritual da vida, o entendimento das leis divinas, elas são cegas de espírito. E uma das características mais predominantes nessas pessoas, principalmente por estarmos no mundo de provas e expiações, é serem queixosas, é reclamarem com frequência, por não entenderem o mecanismo de funcionamento das leis divinas que atua em tudo, quer seja no mundo material ou no mundo espiritual. Mas aí Emmanuel continua: no entanto, entretanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou e nem está por vir. À medida em que, de fato, nos abrimos ao entendimento espiritual da vida e trabalhamos o despertar da nossa consciência espiritual, nós percebemos que a época, o dia ideal de atuarmos e de agirmos é o dia de hoje, sem aberturas para reclamações nem para adiamentos, mas o aproveitamento da oportunidade presente no dia de hoje. Por isso ele diz, fechando esse trecho: é o dia de hoje, é um ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Quando nós estamos trabalhando de forma eficaz esse equilíbrio com as leis divinas, nós não perdemos tempo nem com queixas, nem com preocupações indevidas, mas buscamos aproveitar ao máximo a oportunidade do ensejo do bem no dia de hoje. Vamos então para o nosso estudo, cuja temática é buscar o reino de Deus, o encontro com o ser. 5º capítulo da obra Saúde Existencial que estamos analisando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É um trecho extraído do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e que faz parte dos parágrafos iniciais desse capítulo que estamos analisando a partir de hoje, do livro Saúde Existencial. Ele é colocado logo no início, face determinadas reflexões que aqui vamos compartilhar. O primeiro deles, e como nós vimos,
está bem associada ao trecho da mensagem de Emmanuel que acabamos de comentar. O enfoque de Jesus no seu Evangelho é sempre direcionado para que nós aproveitemos ao máximo as possibilidades do dia presente. E aqui, dando prosseguimento ao que Emmanuel comentou, nós vemos: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, o seu fardo, ou a sua dificuldade. Jesus nos chama a atenção ao fato de que o trabalho mais importante que temos para realizar durante a experiência encarnatória é o despertamento para a realidade do reino de Deus, que está ao mesmo tempo dentro de nós. E ao mesmo tempo, Jesus aponta a realidade espiritual da vida. Na verdade, quando estamos atentos a isso, nós nos tornamos hábeis a perceber todas as possibilidades de êxito e de construção no dia atual. Não gastando tempo com inquietações ou com preocupações referente àquilo que não está sob o nosso controle, não está sob o nosso domínio. Mas o dia de hoje, bem vivido, bem aproveitado, em termos de vivência do bem, é o que Jesus nos solicita aqui nesse trecho. Prossigamos. O convite de Jesus incide no acerenar dos nossos corações, pois quando buscamos ansiosamente as questões puramente materiais, esquecendo transitoriamente que somos seres espirituais, desconectamos-nos de nossa paz interior. É aí onde está o grande prejuízo, resultado do estado de ansiedade, de preocupações exageradas, que têm feito parte da maioria das pessoas. Mas nós, que estamos aqui, despertando para o entendimento do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, vamos sendo devidamente orientados para a superação desse estado de desarmonia e diríamos também de sofrimento compartilhado por muitas pessoas. E como o texto diz, a razão principal é essa desconexão com a nossa verdadeira natureza, a natureza espiritual. Para as pessoas que acham que a vida está no corpo, que começa no berço e termina no túmulo, os estados de ansiedade e de preocupações exageradas fazem parte desse ponto de vista de encarar o mundo, de encarar a vida. E isso leva, como também aqui é colocado, a pessoa perder a paz interior, como consequência natural do costumeiro estado de ansiedade, tida nos dias atuais como uma das graves doenças do sentido, junto com a depressão. Por interpretarem de forma literal a frase de Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon, numa visão simplista, as coisas sagradas são de Deus e o dinheiro pertence a Mamon e não devem ser misturados. Nesse capítulo do livro
saúde existencial, que inicia com as ponderações sobre o reino de Deus e em seguida vai nos convidando a um aprofundamento sobre essa outra passagem da Bíblia, onde Jesus adverte de que não se pode servir a dois senhores, porque ou se há de agradar a um e desagradar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O mais interessante de tudo nessa parte do livro é porque nós somos chamados a uma reflexão mais diferenciada. Quando Jesus disse que não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, a maioria das pessoas perceberam ou percebem nessa advertência do Cristo como se houvesse uma guerra entre os interesses materiais e os interesses espirituais, e aonde se deveria escolher dar atenção exclusiva a um desses lados. E para estar do lado de Jesus, a divisão teria que ser muito bem definida. Mas não é assim que aqui nós somos chamados a refletir. Na verdade, não é para se perceber essas duas situações como antagônicas, mas sim de que o entendimento espiritual, a consciência espiritual que a doutrina espírita nos chama a vivenciar, ela é colocada de tal modo abrangente e em sintonia com aquilo que vimos no slide anterior, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, que as demais coisas serão dadas por acréscimo, que aqui a ponderação a que somos chamados a fazer é a seguinte: nossa atuação no mundo material, para estarmos atentos a essa advertência de Jesus, é imprescindível que vivamos no dia a dia, em qualquer circunstância ou em qualquer momento, com a consciência espiritual atuante e presente. Não é separar quando se está no centro espírita ou está num grupo religioso, aí eu estou cuidando das coisas de Deus. Quando eu estou no meu trabalho material ou na minha vida social, aí eu estou cuidando das coisas do mundo. Essa forma de viver fragmentada, que é produtora de estados de ansiedade e de conflitos interiores nas pessoas. A proposta que aqui nos é dada é de que estejamos como espíritos presentes, quer na família, quer no trabalho, na vida social, quer na instituição espírita ou religiosa a que estejamos filiados. É parar de estar vivendo dividido, que, aliás, é uma forma, muitas vezes, de viver hipocritamente. Na religião, no centro espírita, a pessoa veste a roupa ou a aparência, ou mesmo a máscara, da polidez, da educação, do equilíbrio emocional. E quando está na família ou na vida profissional, é um desequilibrado das emoções. Muitas pessoas vivem assim. E é uma forma muito infeliz de se viver. Então entendamos, finalizando esse esclarecimento desse tópico, não servir a dois senhores, como Jesus nos convida, é vivermos como espíritos. Quer quando estamos lidando com coisas materiais, quer quando buscamos a comunhão com Deus através da oração ou de um trabalho espiritual. Jesus se refere exatamente
a separação que fazemos entre coisas sagradas e profanas. Quando colocamos o dinheiro separado das coisas de Deus, estabelecemos a dicotomia, a divisão, o conflito, que nos levará a amá-lo ou odiá-lo, desprezando. Aqui a referência mais explícita ao dinheiro. Mas que o termo mamon abrange riqueza, dinheiro, propriedade, coisas relativas ao mundo material. Então, a proposta de Jesus, como estávamos dizendo, não é de vivermos separados em conflito. É de vivermos como de fato somos, espíritos em transição por um corpo material, em transição no mundo físico, mas sem perder o elo e a essência da nossa verdadeira natureza espiritual. Jesus nos chama a atenção quanto a servirmos a dois senhores. E é isso que nos leva a essa dicotomia e a realizar ações antiéticas para oferir o dinheiro, tornando-nos teres humanos. Teres aqui entre aspas, que a palavra está sendo utilizada aqui no sentido figurado de ser pessoas possuídas pelas coisas que julga deter. Então, Jesus nos chama a atenção para isso, para que a gente não tenha um comportamento antiético, seja em que situação estivermos atuando. E para que isso não aconteça, esse trabalho de revolução íntima, de renovação espiritual profunda, na nossa maneira de ver, sentir essa experiência encarnatória em que nos encontramos, é fundamental. Principalmente agora num período desse, de pandemia e agora do surgimento de guerras, aonde a necessidade de mantermos a percepção da verdadeira realidade da vida, que é a espiritual, é fundamental para nos preservarmos e mantermos o equilíbrio emocional e espiritual em nós. Se refletirmos profundamente, chegaremos à conclusão que todo o dinheiro, bem como todos e quaisquer recursos materiais existentes no universo, pertencem a Deus. E as criaturas humanas apenas são usufrutuárias desses recursos. Nós temos apenas a posse provisória, a semelhança de um empréstimo. Mas, em essência, se analisarmos, tudo pertence a Deus. É por isso que aqui nós somos chamados a atuar de forma espiritualizante em todos os lugares ou situações. Às vezes, ao enfrentarmos determinados conflitos ou situações complicadas, há um recurso sugerido em um livro que se tornou um best-seller nas igrejas evangélicas. Em seus passos que faria Jesus. Então, a reflexão quando nós nos encontramos em determinados conflitos, principalmente para decisões importantes, é: se Jesus estivesse aqui ao meu lado, e na verdade Jesus sempre está ao lado de qualquer um de nós, desde que o busquemos, que faria ele?
E dessa maneira nós vamos trabalhando atitudes e decisões embasadas na percepção espiritual da vida. Se cultivarmos especial atenção ao dinheiro, esquecidos que o mesmo pertence a Deus e é sagrado em sua essência, passamos a amá-lo mais do que qualquer outra coisa. Então, está atento a perceber que tudo, em essência, pertence a Deus, evitando o apego a dinheiro, a bens materiais, exatamente por já estarmos há relativo tempo percebendo a vida do ponto de vista espiritual. É claro que há muitas pessoas em um mundo materialista como a Terra que passam a vida se projetando em bens materiais, em situações, em posições. E são candidatas firmes, como já comentamos aqui, às doenças do sentido, às doenças emocionais. De depressão, ansiedade, a síndromes do pânico, dentre outras. Todos nós estamos no mundo para cumprir um objetivo que denominamos de propósito existencial, o qual existe em função da capacidade de sermos co-criadores em sintonia com a consciência cósmica criadora da vida. Então, perceber, encontrar o propósito existencial que trouxemos para a presente encarnação é o objetivo principal para cada um de nós. E nesse propósito existencial, a base, o fundamento dele, está em participarmos de forma co-criadora com as forças do bem, com Deus, nos posicionando como parceiros e instrumentos da espiritualidade elevada na realização de objetivos e de propósitos que nos trarão paz, equilíbrio, bem-estar íntimo, plenitude existencial. A finalidade maior de nossa vida constitui-se em sermos colaboradores de Deus. Vós sois deuses, contribuindo para a construção de um mundo mais feliz e harmonioso. Esta é a finalidade maior de nossa vida. Então, fazendo aqui uma referência àquela citação do Cristo que estava nas escrituras hebraicas, quando ele disse assim: na vossa escritura diz, vós sois deuses, e não podeis anular o que está escrito. Essa resposta de Jesus tem a ver com ele ter sido criticado pelos fariseus de que, sendo homem, ele se fazia igual a Deus. E aí Jesus diz, olha, na própria escritura de vocês está dito, vós sois deuses. Então, é esse papel preponderante, decisivo, que nos trouxe à presente encarnação.
propósito existencial, em que a doutrina espírita nos dá todos os instrumentos adequados para percebermos e encontrarmos. Quando estamos dessintonizados de nosso propósito existencial, interrompemos nossa ligação com o fluxo criativo do universo, resultando em um estado de desarmonia, de dessintonia da energia cósmica criadora. É isso que leva a esse estado de ansiedade, doentia, que tem se expandido cada vez mais na época em que estamos vivendo. As pessoas identificadas com o corpo e com as coisas transitórias, perdendo completamente esse elo de ligação principal com o Pai Criador, em identificar o objetivo maior da sua vida, da sua encarnação. Como consequência, iremos gerar a doença existencial, produtora da infelicidade, da insatisfação, da falta de plenitude. Eis aí o resultado de se viver sem trabalhar o encontro do propósito existencial, sem trabalhar o entendimento da vida do ponto de vista espiritual. O resultado são as doenças existenciais que têm assolado toda a humanidade cada vez mais. Já faz alguns anos que a Organização Mundial da Saúde já dizia que a pandemia que se estabelecia era a pandemia da depressão. E uma pandemia de tal monta, aonde está levando muita gente ao suicídio. A tentativa de matar a dor tirando a própria vida. Mas essa advertência da Organização Mundial da Saúde no Brasil fez com que o trabalho do CVV, do Centro de Valorização da Vida, se ampliasse cada vez mais, através do telefone 188, onde é dado amparo emocional e prevenção ao suicídio. Mas as doenças existenciais, voltando aqui ao slide, elas estão associadas a essa insatisfação, a essa falta de plenitude para as pessoas que enxergam a vida apenas do ponto de vista material. Torna-se fundamental, portanto, a conexão com o nosso propósito existencial, para que tenhamos vida, agindo como co-criadores de nossa vida e por ressonância da vida no cosmos. Então, é nesse direcionamento que esse 5º capítulo que estamos iniciando hoje vai nos conduzindo. O objetivo maior do estudo desta obra é fornecer os instrumentos mais adequados dentro da revelação espírita para não fazermos parte desse grupo imenso de pessoas adoecidas no sentido por falta de propósito existencial. Esse tema que hoje nós iniciamos continuará no nosso próximo encontro. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Esse estudo estará disponibilizado posteriormente no nosso canal no YouTube. Uma boa noite.